Bem-vindo ao meu canal, espero que vocês curtem. Então se curtiram, já deixem joinha e se inscrevam no meu canal aí embaixo. Nesse vídeo eu vou falar de coisas sobrenatural que acontece comigo. Então roda a vinheta e vamos nessa, gente! Então, nesse vídeo eu vou falar de coisas sobrenatural que aconteceu comigo. Então, vou contar as coisas bizarras que acontecia comigo. Até hoje acontece de vez em quando, não é sempre. Toda meia-noite lá em Belém, onde eu morava, toda meia-noite eu escutava barulho de prato. Aqui tá o prato, por exemplo, e aqui está a colher. E aí sempre quando tu vai pegar comida, dá de vez em quando aquele barulho, mas só que dava direto, toda meia-noite dava. E sempre quando eu ia na cozinha não tinha nada, nada mesmo. Ninguém. E não tinha nem prato, nada pra falar, ah, é rato. Era uma coisa super bizarra, super bizarra. Até hoje eu não sei o que é. E teve um dia que eu até me escondi, que era uma cortina. O meu quarto só tinha uma cortina. Eu falei assim, vou ficar aqui até meia-noite pra ver se eu escuto. E quando escutar, abre a cortina e vejo se tem alguém na cozinha. E aí eu fiquei até 1 hora da manhã e não aconteceu nada. E aí eu peguei, então fui deitar. E aí eu fiquei com vontade de fazer xixi. Como é uma cortina que eu falei, né? Que o meu quarto, que não tem porta, então eu peguei, fui com pressa, que eu não gosto de fazer xixi quando é madrugada. E eu acordo assim, eu não gosto porque eu tenho medo, pavor. E quando eu abri a cortina, deu de cara com um homem todo branco, todo pálido mesmo, sabe? Só que eu fiz que nem a Dona Clotilde. Sabe aquele episódio que o Kiko, a mãe do Kiko não chega de noite e a Chiquinha usa aquela máscara pra assustar, eu acho, o Kiko. E nisso a Dona Clotilde vai atrás do Kiko e aí ela chamando o Kiko, aí ela vê a Chiquinha com aquela máscara, aí ela só fala assim, ai meu Deus, e passa direto e cai com tudo, sabe? Só que aí eu não falei nada e nem caí. Eu só passei por ele e fui direto ao banheiro. Fiz xixi e depois eu falei, como eu vou sair daqui? Vai que eu abro a porta e dou de cara com ele. Aí ficou tão foda, mas tão foda mesmo. Já sei. Eu peguei, gritei, falei assim, mãe, a senhora tá acordada? Pra ver se ela tava acordada. Ela falou, tô, por quê? O que tu quer? Aí eu falei, nada. E aí eu peguei e abri a porta. Eu sabia que se eu visse ele, eu ia só eu gritar. Ou eu gritava que era a minha mãe. E eu vim ver o que era. Eu vi que não tinha nada, eu fui dormir tranquilamente naquela, né? Eu se embrulhei dos pés à cabeça e fiquei lá até dormir. E agora eu vou contar outra. Teve uma vez que eu tava deitado, só que eu não tava com nenhum sono, porque eu sempre ficava acordado, tipo, da meia-noite até umas 3, 4 horas, 5 horas da manhã, conversando com a minha prima na frente. Tem vezes que nós fazíamos umas besteiras, assim, uma gulosema, e ficava comendo na frente. É muito foda. E conversando, sabe? E não passava ninguém na rua. Nós ficava então assim. E não era asfaltado onde que nós morava. Tá, nesse dia eu acho que ela não tinha saído, ela não tava lá, sei lá. Só que aí eu tava dentro de casa e eu não tava com nem um pouquinho de sono. E eu não gostava de assistir, eu não assistia muito TV porque a imagem era podre, ridícula. E não tinha antena parabólica, essas coisas aí, porque a minha mãe ela é antiga, eu acho. E ela não gosta disso, sei lá, não sei o que é. Sei que ela não gosta. E aí tá, eu peguei, fiquei deitado. E aí meu olho começou a adormecer do nada, sabe? E eu tentando abrir o olho, não conseguia. Tentando abrir, não conseguia. Até ele pesou bastante, fechou sozinho. E depois eu consegui abrir. Quando eu consegui abrir, aí começou o tremelique. Bastante tremelique. Bem loucão mesmo, sabe? Parecia que eu tava tendo um treco. Só que eu não tinha percebido que eu já tava paralisado, não conseguia me mexer e nem falar. Por causa que eu tava preocupado com o tremelique. E aí eu consegui fechar o olho e abrir. Quando eu abri o olho, e aí eu falei, tá, eu vou levantar, vou tomar um copo de leite, alguma coisa assim. Na hora que quando eu fui tentar me levantar, não conseguia se mexer. Mas só pelo menos eu conseguia piscar o olho. Mas não conseguia também nem falar. E aí é tão foda. Porque aí eu, mesmo não sabendo, mesmo eu que eu não sabia falar, eu tava tentando chamar minha mãe. Eu falava, mãe, mãe, mãe.
Mas só que nada, não saía minha voz e só no pensamento, como ela ia escutar do pensamento, né? Então, só que aí pra piorar, eu comecei a ficar com falta de ar, de pouquinho em pouquinho eu fiquei com falta de ar. E eu tenho que me mexer, senão eu vou morrer, caracas, eu vou morrer. O que eu vou fazer então? Aí eu peguei e fiquei pensando, e aquela falta de ar em mim. E aí eu falei assim, já sei, eu vou ficar mexendo o meu dedo. Se eu conseguir mexer o meu dedo, talvez eu possa se mexer, talvez eu possa se mexer completamente. Então, aí aqui, por exemplo, aqui tá a minha mão. Eu sempre durmo de bruço. E aqui tá minha mão, porque minha mão tava assim, eu durmo tipo assim. E aqui tá minha mão. E aí eu fui tentando mexer o dedo e nada. Mexe teu dedo e nada. Aí depois eu consegui mexer bem pouquinho assim. E depois quando eu consegui mexer ele completamente, aí consegui mexer os outros. E depois consegui. Como tipo assim, consegui destravar eu. E aí eu me embrulhei, eu não quis nem beber nada e fui direto dormir. Mas aí eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa. E isso não aconteceu só uma vez comigo, aconteceu umas 3 vezes. Duas foi lá em Belém e outra foi aqui em Viamão. Eu vou contar de Viamão. O de Viamão eu tava deitado. E o meu namorado dorme comigo, né? Do lado. E eu, como eu falei, sempre quando eu durmo de bruço. E nesse dia nós dormimos com tudo apagado mesmo, tudo apagado, luz apagada. Nós deixamos pelo menos 2 porquinhos acesos, sabe? Televisão apagada, que nós sempre apagamos, mas nesse dia nós apagamos tudo mesmo. E nisso aí o meu olho começou a pesar, mesmo não estando com sono. E só que não veio pisca-pisca, sabe? Que nem Natal, não veio pisca-pisca. E aí eu peguei, eu falei, eu acho que não, eu acho que é sono mesmo. Quando eu vi, eu apagou meu olho de vez. Quando eu abri meu olho, tava tudo escuro, mas tudo escuro mesmo, sabe? Que eu falei assim, caramba, não consigo enxergar nada, porque mesmo no escuro eu conseguia enxergar um pouquinho das coisas assim. E aí eu não conseguia enxergar nada mesmo. E que quando eu fui reparar, eu só sentia uma respiração bem forte, como se estivesse perto de mim, uma respiração bem forte, assim. Uma respiração assim. E foi se arredando. Quando eu vi só aquele olho de gato como. E essa pessoa tava olho com olho assim em mim. E foi se arredando assim. E eu vi o olho de gato. E quando eu vi bem perto, era uma mulher, eu acho, com cara de bruxa, meio doentes, porque ela tinha uma orelha de doentes. O cabelo dela era vermelho, mas só que era fuá, sei lá explicar, bem fuá mesmo, sabe? Não é aquele fuá que quando as pessoas acordam fica fuá. É um fuá como se a gente estivesse já velho, mas o vermelho dela era tipo um ruivo, cor de fogo, não sei, uma cor de fogo bem loucona mesmo. E o olho dela era vermelho, tipo um vermelho puxado pro laranjado, muito foda de gato. E aí eu peguei e ela ficou tipo acocada, de um jeito acocada assim, olhando pra mim, onde que o meu namorado tava deitado, mas meu namorado não tava lá, é engraçado isso, e não era sonho, tenho certeza, não era sonho. E aí ela sumiu, e aí o meu olho fechou. Aí eu falei assim, será que foi verdade? Será o que eu vi foi verdade? Não sei, mesmo com medo eu falando isso, eu falei, deixa eu te ver de novo. E depois meu olho começou a pesar, de verdade, começou a pesar e aconteceu a mesma coisa. Só que ela não falava, eu só sentia a respiração e a roupa dela era como se fosse uma roupa. Não fosse roupa, fosse outra coisa, sei lá. Eu achei que era alguma coisa, tipo assim, espécie de duendes, de fada, sei lá. Mas ela era bizarra, mas eu não fiquei com medo. Depois, quando eu acordei de manhã, eu tava sentado assim na frente, na área. E aí eu olhei pro olho da gata. E a gata me lembrou pelo olho dela. Eu lembrei da mulher e lembrei o que eu vi tudinho. E contei pra todo mundo. Não. E depois disso, aí eu não conseguia dormir direito. Não conseguia dormir direito. Mas eu acho que é porque eu tava muito ansioso. Mas não era medo, sabe? E que nem eu falo, alguma coisa que não presta, que é do mal, eu acho que ia me deixar assombrado. E eu ia ficar com medo, com pavor. E eu não fiquei com isso, nem um pouquinho. Mas sim, eu fiquei ao mesmo tempo ansioso. E não tem quando tu vê alguma coisa nova e tu fica ansioso, porque tu sabe que ninguém viu aquilo. E tu vai contar pras pessoas, mas aí tu não sabe se a pessoa vai acreditar. Eu tô falando o que eu vi mesmo, o que eu falo que não foi sonho, foi real mesmo.
E de vez em quando sempre acontece coisas bizarras comigo. Só que nem eu falo, tenho medo, tenho. Mas eu acho que não tem como evitar. Como, tipo, você falar, não quero que apareça mais. E não aparece. E não é a hora que eu quero. Eu acho que é eles que escolhem, sei lá. Não sei explicar. Então, esse foi o final do vídeo. Eu espero que vocês curtiram. Se curtiram, já deixa um joinha. E se inscreva no meu canal aí embaixo. E até logo. Bons sonhos.